Os benefícios eventuais, sem dúvida, levam a gente aos extremos. De um lado é muita dor de cabeça e do outro lado é muita potência, muita possibilidade. E a gente vai falar sobre os benefícios eventuais porque eu sei que tu quer ter muito mais segurança técnica, tu quer ter argumentos sólidos para explicar, para discutir com a rede, tu quer poder ter subsídios de fato para conseguir fazer respostas bem fundamentadas quando vem pedidos, por exemplo, de benefícios eventuais, que é muito comum para a gente no SUAS. E tu quer também conseguir explicar para os usuários o que são os benefícios eventuais e quem tem direito a eles. Eu sou a Kizzy, sou especialista em trabalho social e enfrentei na linha de frente o pior momento dos benefícios eventuais. Então, eu sei que o quanto pode ser desafiador esse processo e uma coisa que está no todo dia do nosso trabalho pode gerar tanta dor de cabeça, mas também é algo que a gente vê muitas vezes como uma grande oportunidade para aquelas famílias. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o que são os benefícios eventuais, quem pode receber eles, quais são os benefícios que existem, mas principalmente eu quero te dizer que nesse vídeo a gente vai trabalhar para que tu não saia mais uma vez, volte para a tua atuação profissional te sentindo atravessada com pedidos que não correspondem ao que a gente faz no SUAS, te sentindo que tu tá o tempo todo tendo que te explicar caso a caso. Cada vez que faz uma concessão ou que não faz uma concessão, tu tem que te explicar para alguém. Pois então, a gente quer quebrar esse ciclo e para isso tu precisa ter fundamentos, tu precisa estar bem apropriada dessas questões e isso vai te trazer mais segurança e mais assertividade. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o conceito. O conceito, entende que o conceito ele não é uma coisa que mudou em 2025, mas ele foi acumulando. Ele foi uma concepção de que ela foi indo em diretrizes, em normativas, passou para a vida real, a gente acumulou expertise, acumulou perspectivas em relação a esse conceito até a gente fechar. Então, assim, se tu for olhar ao longo de todas as publicações, né, das nossas diretrizes e normativas que falam de benefícios eventuais, a gente vê que a concepção, ela não mudou. Não foi uma coisa, antes era assim, os benefícios eventuais, agora é assado. Não, ela é um acúmulo. Ela é uma evolução. E aí, qual é, então, o nosso conceito? Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias da política de assistência social e do SUAS, e são prestados a indivíduos e famílias que se encontram em insegurança e desproteção social decorrentes de vulnerabilidade temporária. Esse trecho está na normativa da resolução do CNAS desse ano. Eu vou deixar aqui embaixo o link, se tu quiser assistir, já tem um vídeo no canal falando disso. E a ideia aqui é justamente que a gente consiga separar, a partir desse conceito, aquela visão de balcão de pedidos, que os benefícios muitas vezes nos fazem sentir dessa forma, em que a gente entrega benefício, mas que a gente sabe que a gente não está entregando proteção. E a gente volte a olhar para os benefícios, a partir desse conceito, como uma resposta que não é em si, mas que é parte. Então, os benefícios eventuais, eles são parte da nossa resposta em relação às desproteções. E é isso que está escrito aqui nesse conceito. E aí ele traz várias nuances aqui que são super importantes e que materializam, dentro dessa concepção acumulada que a gente tem em relação à concessão de benefícios, a provisão de benefícios, que é a ideia da temporalidade e a ideia da integralidade. Então a gente tem aqui, primeiro, que a integralidade os benefícios eventuais, eles não são resposta à desproteção, eles são parte dessa resposta. Se eles são parte, o que tem além deles para a gente dizer que a gente realmente respondeu àquela desproteção? A gente tem oferta de atenção, de outros recursos e também dos nossos serviços. Então, isso é o fator integralidade. O fator temporalidade. A gente trabalha, na ideia dos benefícios eventuais, com um evento disparador da desproteção. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente vai ver aqui os nossos tipos de benefícios e tu vai ver. A gente vai ter benefício por nascimento, por morte, por vulnerabilidade temporária e por emergência. Tu entende que em todas essas 4 situações tem um evento disparador, um evento do nascimento de uma criança, o evento de morte de uma pessoa, o evento de uma vulnerabilidade temporária, alguma coisa aconteceu e desorganizou, desestabilizou. E emergência, um desastre, uma calamidade, uma coisa que afetou um grupo de pessoas
de maneira que a gente precisa de uma resposta rápida. Então, tudo tem um evento disparador. Então, esse conceito ele já nos traz todo esse processo. Para a gente entender, então, o que são os benefícios eventuais e para quem eles são, a gente precisa entender de onde que eles saem. Começa que quando a gente faz lá a LOAS e a gente começa a trabalhar com a questão dos benefícios eventuais, entende que eles já existiam antes. Então, a gente tem, eu digo que a gente tem um ranço ainda da concessão, da provisão desses benefícios, porque a gente tem muitas práticas que estão no senso comum, na memória do senso comum, e elas se dão até hoje. Então elas estão para os usuários, estão para os trabalhadores, estão para os gestores, e muitas vezes não condiz aquilo que a gente deve fazer em relação aos benefícios com aquilo que a gente está fazendo. Então tem uma coisa que é o SUAS que a gente quer, que entrega benefícios como parte de um processo de proteção, e tem muitas vezes o que a gente está fazendo, que é aquele balcão de pedidos. E o que a gente tem aqui no meio, muitas vezes, é justamente essa história. Porque os nossos benefícios eventuais, principalmente nascimento e morte, eles vêm em forma de auxílios lá da Previdência. Num período em que o critério era outro, em que a gente trabalhava com a questão de renda, mas principalmente com a questão de uma família que já era segurada. Então tinha uma contribuição para tu poder ter acesso a esse benefício. Aí a gente sai disso e vem para uma lógica socioassistencial em que a gente tira o fator contribuição, mas a gente mantém o fator renda. Aí depois a gente se transforma num sistema, porque até então a gente era política, a gente se transforma num sistema e a gente passa a ter então, dentro do SUAS, a ideia dos benefícios eventuais como uma oferta que ela não está condicionada à renda, não está condicionada a nenhuma contribuição, ela não está condicionada a nenhuma condicionalidade de fato, vamos dizer assim, para a gente pegar a que a gente tem em outros nossos programas de transferência de renda, condicionalidades de outras políticas, mas o SUAS não tem nenhuma. E isso modifica muito a forma como a gente faz a provisão desses benefícios, isso altera muito a nossa percepção sobre eles. Então entende que a gente tem uma história aqui em que a gente trabalha com diferentes critérios. E muitas vezes tu chega aqui justamente porque tu quer entender os critérios. E a gente vai ter um vídeo para falar só deles, porque eles são muito importantes e a gente precisa detalhar e esmiuçar. Só que tu, antes de entender os critérios, tu tem que entender isso aqui, que é, a gente parte de um pressuposto de que as pessoas que vão ter acesso a esses benefícios são pessoas que passaram por um evento, por uma situação que gerou uma instabilidade e uma desorganização. Só que o que a gente vê no nosso fazer cotidiano é famílias que reconhecem os benefícios eventuais como parte, um complemento de renda, e não como uma resposta à proteção. E é essa lógica que a gente tem que mudar. E os benefícios que são continuados é que a gente vai ter essa lógica de proteção de longo prazo. E os benefícios eventuais são de curto prazo. Então, todo o nosso esforço nesse ano, que vai ser até outubro do ano que vem, para fazer uma adequação nos municípios em relação às suas normativas, critérios e prazos junto com o conselho, vai ser essa discussão toda, e essa discussão vai envolver usuários, vai envolver trabalhadores, vai envolver gestores, vai envolver a sociedade civil. Então tu entende que a gente vai ter um momento muito profícuo para a gente repensar essas práticas, e se essa não for a hora de tu mudar o que tu tá fazendo, talvez tu perca o time. Então é muito importante que a gente faça essa revisão neste momento em relação às nossas práticas, veja o quanto que a gente está apegado ainda a perspectivas do passado e não do agora. E aí, pensando então nesses eventos disparador, a gente precisa pensar que os eventos eles são de ordem material e relacional. Então, vamos dar um passo atrás para a gente entender isso, que é muito importante e tem pouco nos nossos materiais. Então, esse vídeo aqui eu quero te trazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque a gente precisa ter essa referência e a gente tem pouco ainda nos nossos materiais. Então, pensa só, a gente tem uma organização social, econômica e política dentro do nosso país, dentro do sistema capitalista, no nosso contexto, e ela é produtora de insegurança social, ela é produtora de desigualdade. Só que daí a gente tem pessoas dentro dessa sociedade, camadas dessa sociedade, com diferentes apropriações de recursos para lidar com essas inseguranças. Então, a insegurança está para todos. Agora, por que para uns ela oferece risco e para outros não? Porque aí que tá, é a nossa apropriação de recursos financeiros, materiais, relacionais, emocionais, de ordem de educação, de cultura, de lazer, enfim, todos esses recursos tem uma parte da sociedade que se apropria desses recursos e, por isso, consegue ter um enfrentamento a essas inseguranças. Consegue enfrentar essas inseguranças prevenindo
a ocorrência de eventos negativos na sua vida. Então, tu entende que com isso ela não está em risco. E a gente tem as camadas, que são as que nós atendemos, que não estão apropriadas de todos esses recursos e elas vão lá e vão ter este problema. Não vão conseguir enfrentar essas inseguranças e por isso elas estão em risco. A determinação de risco pessoal ou social para uma família ou para um território, ela está dada pela quantidade de camadas de vulnerabilidade que se somam. Então, aí entra a vulnerabilidade material e relacional, que elas vão nos trazer de maneira mais concreta um pouco o que são essas vulnerabilidades. Então, é relacionado, por exemplo, à manutenção da vida na ordem material e na questão das relações de pertencimento, de lugar social que a gente tem na ordem de vulnerabilidade relacional. Então vamos pensar que a gente tem aí discriminação, a gente tem o racismo, a gente tem discriminação em relação a gênero e tudo mais. A gente vai ter em outro ponto na ordem material desemprego, subemprego, falta de direitos. Então tu entende que a gente vai somando, a gente vai tendo baixa capacidade de articulação de redes locais, tudo isso vão se somando para a gente dizer que uma família, um território está numa situação de risco ou está numa situação de vulnerabilidade que não oferece ainda um risco pessoal ou social, vamos dizer assim. E essa organização é que vai dizer para nós, no SUAS, em que nível de complexidade que essa família vai estar sendo atendida, esse território vai estar também passando pelas nossas intervenções dentro desses níveis de risco e de vulnerabilidade. A partir disso aqui, a gente vai entender que as famílias que a gente atende, todas estão nessa mesma lógica. E o que a gente faz para oferecer segurança social? O que a gente faz para oferecer proteção social? A nossa parte, porque a gente sozinho não oferece proteção, mas a nossa parte, como é que a gente faz? A gente faz garantindo as seguranças socioassistenciais, ou seja, são uma série de aquisições que as famílias têm que ter, que elas têm que fazer essas aquisições, que de fato vão materializar todos aqueles recursos materiais, humanos, né, relacionais, tudo que eu já falei antes, vão materializar eles. Então, na medida que eu me aproprio um pouco mais desses recursos, a minha capacidade de enfrentamento é maior. Então, percebe que quando a gente faz uma concessão de benefício eventual, a gente não enfrenta, a gente não está fazendo proteção social, a gente não está garantindo segurança, ainda mesmo a de sobrevivência, a gente não está garantindo, mas que ela é parte importante de um processo de minimização de dano temporário naquele momento e que outras aquisições precisam se somar para a gente de fato levar proteção. É essa lógica que a gente precisa ter na hora de pensar os benefícios. E quando a gente vai atender uma família, é essa lógica que a gente tem que ter de fazer esse olhar para essa família, de enxergar essas camadas de vulnerabilidade. Não pode ser a gente olhando para a renda, porque senão a gente está lá na época ainda dos auxílios, a gente está lá em 96, quando a gente recém passou a operar ainda na esfera de auxílios e não de benefícios eventuais, mas na ideia de auxílios que tinha um critério de renda. E a gente continua fazendo isso porque está naquela memória do senso comum e que a gente é parte, que a gente precisa romper. Então esse vídeo é muito importante para a gente fazer essa virada de chave. E aí, deixa eu aproveitar para te dizer que eu tenho uma plataforma, a Universo Social, e que nessa plataforma é justamente isso que eu quero te entregar. É uma virada de chave para que tu tenha uma ação profissional, uma atuação profissional que seja mais assertiva, que de fato a gente gere transformação social. Porque a gente sai todos os dias de manhã da nossa casa, levanta para fazer transformação social e não para a gente fazer o mais do mesmo. Então, quero te convidar para ir lá conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo, para a gente realmente fazer essa mudança, essa virada de chave e ser mais assertivo, mas também ser mais leve no nosso cotidiano, a gente ter sentido e ter propósito no que a gente faz. Vou te deixar aqui porque é uma excelente ferramenta para tu aprofundar tudo isso que a gente está falando aqui. E esse mês ainda vai sair um curso, uma formação nova, especificamente sobre os benefícios. Voltando, eu quero te dar duas coisas que para mim são essenciais. Se tu entender essas duas coisas, tu sai com tudo que tu precisa desse vídeo. Para conseguir responder melhor, ter fundamentação, responder melhor para os órgãos, ter condições de explicar para os usuários, ter condições de trabalhar com a rede. É isso. Eu vou te dar duas crenças que podem estar te minando. E pode ser que, claro, tu não vai te identificar com as duas, mas pode te identificar com uma delas.
E eu quero que tu preste muita atenção em como que isso rebate na tua atuação profissional, mas como isso também te impacta, porque essa crença, ela não diz só respeito a como que tu faz a provisão, a concessão de benefícios, mas diz como tu interage com eles e o que que isso te traz de prejuízo pessoalmente falando. Então, vamos pegar aqui duas crenças. Uma crença eu chamo aqui que é do ombro único, e a outra é da hipervigilância do aproveitador, tá? Eu vou te explicar uma por vez. A do ombro único, o que tá por trás dessa ideia? É que só nós da assistência social é que nos importamos com as famílias e com os territórios. E que se a gente disser não, por exemplo, na hora de fazer uma concessão de benefício eventual, a gente vai afundar a família, a gente vai acabar com a família. Então a gente precisa dar tudo, mesmo que não seja competência do nosso serviço. E isso entra como uma luva nos benefícios eventuais, porque a gente faz concessão de benefícios eventuais que não tem absolutamente nada a ver com suas, porque a gente entende isso. Que se a gente não fizer, ninguém vai fazer, que é só a gente que se importa. E que se a gente disser não, a gente vai deixar a família numa situação muito ruim, muito difícil, e que a gente vai ser responsável. A gente sente culpa por isso. De onde que vem essa crença? Por que ela tá em ti? Ela não tá em ti porque tu acordou de manhã e resolveu pensar isso, acreditar nisso. Mas por que ela tá aí? Ela vem de um descaso estrutural. Nós somos a política que vamos contra todo o resto, a gente tá contra a maré. Então, isso faz muitas vezes com que a gente olhe para esse descaso de ordem estrutural com a desigualdade e a gente entenda, bom, sou só eu aqui levantando a bandeirinha, então eu preciso dar tudo, porque eu só que tô aqui. A gente tem uma identificação afetiva com o SUAS, então a missão, vamos dizer assim, da assistência social, ela pode transitar em dois polos, tá? Num polo de passivização, que é a gente ameniza a pobreza, a gente ameniza a desigualdade e as pessoas seguem aqui operando dentro desse sistema. E ela pode vir numa outra lógica, que é a gente oferece recursos, a gente oferece subsídios, né? Aquisições, de fato, para essa família, para ela conseguir fazer um enfrentamento. Para ela conseguir fazer não só um enfrentamento do ponto de vista da sua necessidade material e relacional, mas a gente está falando dela fazer um enfrentamento de ordem de consciência, de crítica sobre o que ela está vivendo, dela se posicionar, dela ter uma participação, de fato, na sociedade que possa fazer um enfrentamento a esse sistema, a essa forma. É disso que a gente está falando. E aí a gente tem uma identificação afetiva com isso, com o fato da gente ajudar, seja lá qual for a identificação que tu tem, e ela te leva para esse lugar de que tu tem que fazer tudo, porque é só tu que pode, é só tu que tá levantando a bandeira, é só tu, enquanto representante dos SUAS, que faz. E aí a gente olha para todas as falhas que tem de todas as outras políticas e a gente percebe que só nós estamos tendo uma análise global, porque isso é uma característica diferente do SUAS em relação aos outros políticos, que a gente começa fazendo uma análise global. Então, quando a pessoa chega, a gente olha para o déficit de todas as políticas, porque ela nos traz uma análise global da vida dela. Em contrapartida, o que a gente oferece? A gente oferece a porta de tudo, porque a gente não consegue dizer, ah tá, eu escutei tudo isso, mas a minha parte é essa aqui da minha política. O que eu posso fazer é aqui. De resto, eu não consigo interagir, não consigo ofertar nada. O que eu posso fazer é uma articulação intersetorial, que faz parte do nosso trabalho também, faz parte da nossa fatia, vamos dizer. Então, isso é uma questão muito importante. E aí, o que acontece de efeito prático? Esgotamento, frustração, a sensação eterna de que tu enxuga gelo, de que tu tá só apagando incêndio, mas que tu não consegue nunca fazer algo que de fato gere proteção. Tu sente que tu tá sempre um passo atrás, tá sempre correndo atrás dessa proteção que nunca chega. As ofertas são totalmente desconectadas do propósito, então os benefícios eventuais servem para a gente agir numa vulnerabilidade temporária, mas não é para isso que a gente está concedendo. Eles buscam ser suplementar, mas a gente entrega a eles como se eles fossem o nosso único pacote. Então tu entende que fica tudo desconectado? A gente tem um enfraquecimento do trabalho social com famílias quando a gente trabalha no improviso e não com um plano, com planejamento, com estratégia, com uma atividade de penso anterior. A gente só reage, nosso trabalho é reativo. E aí a gente tem aquela outra crença, que é a hipervigilância do aproveitador, que é aquela ideia de que os usuários sempre estão tentando tirar vantagem, de que eles sempre estão mentindo, que eles estão escamoteando, que eles estão falando alguma coisa que é para nos ludibriar, que é para nos manipular na hora de fazer a concessão do benefício.
E aí isso, entende porque eu falei que eram dois polos? Da onde que vem isso? Da moralização da pobreza, da culpabilização da pobreza, da gente acreditar que aquela pessoa está naquela situação porque ela não quer, porque ela não tem vontade, porque ela está acomodada, e a gente não olha o que isso, que muitas vezes a gente de fato enxerga em alguma situação, mas o que está por trás disso? Qual é a raiz disso? E aí essa que é a nossa necessidade, né, de fazer esse aprofundamento quando a gente olha para as famílias que a gente está atendendo. E aí a gente tem uma leitura que ela é distorcida. A gente fala do jeitinho brasileiro sempre como algo negativo, mas o jeitinho brasileiro ele é muito simbólico para nós no SUAS, porque ele é as estratégias de sobrevivência das famílias e dos territórios. E isso é potente. A gente está falando de se reinventar, a gente está falando de conseguir enfrentar uma situação que é impossível e se manter em pé. Sobreviver não só sobreviver do ponto de vista de se manter vivo biologicamente, mas de se manter vivo ainda intelectualmente, emocionalmente. E a gente fala de um medo institucional na hora de conceder. Eu acho que esse para mim é o que mais pega aqui. A gente tem muito medo de fazer errado, porque existe uma pressão de que a gente tem que racionar, né, os benefícios, que a gente não pode entregar para todo mundo, que é só para uma parcela, porque tem pouco. Então tu não pode errar na concessão. Se tu entrega para alguém que, entre aspas, não tinha direito, tu fez errado e tu de novo te culpa. Olha só como essas crenças geram na gente insegurança, geram culpa, geram um processo até de afastamento da gente do significado real que é esse trabalho. E por fim, ele vai nos trazer uma ideia de negativas injustas, de quebra de vínculo, porque quando a gente atende, a gente tá tão hipervigilante nessa questão que a gente pode não fazer a concessão de um benefício de maneira equivocada. A gente pode ter uma quebra de vínculo com os usuários, porque a gente não consegue manter a empatia, um olhar atento, uma escuta qualificada. A gente invisibiliza as necessidades reais da pessoa, porque pensa só, a gente hoje, eu não sei se tu sabe, mas o nosso salário mínimo deveria ser, dentro do contexto brasileiro, um estudo do Diese desse ano, tá? Deveria ser em torno de 7 mil reais. Dá um pouquinho mais, tá? Mas vamos arredondar aqui para menos. 7 mil reais. Tu não ganha 7 mil reais. E aí a gente está falando que esse deveria ser o salário mínimo para uma família se manter em dignidade. Então, como que a gente acha que uma família precisa ainda mentir a renda dela, que com certeza está muito inferior a isso, para ela ter acesso a um benefício? Então, entende que tem uma discrepância. E aí, a gente não olha para essa discrepância, a gente invisibiliza as necessidades reais das famílias. Porque a gente está sempre achando que essa família vai nos mentir sobre o quê? Se ela disser toda a verdade, tudo que ela tem de melhor, ainda assim é insuficiente para a realidade que ela vive, para ela ter uma vida digna, para ela ter acesso a tudo que ela necessita, para ela ter acesso a todos os recursos que garantem enfrentamento às vulnerabilidades, às inseguranças produzidas socialmente. É disso que a gente está falando. E aí a gente faz o nosso trabalho centrado em pegar uma contradição e não em oferecer proteção. Então, a escuta daquele usuário, ela tá minada, porque tu vai sempre tentar ver onde é que tem uma contradição, em vez de tu focar em gerar proteção e como que a gente pode ser assertivo oferecendo atenção, recursos e serviços. Então, essas duas crenças vão fazer toda a diferença, de tu refletir sobre elas, te identificar com elas. E deixa aqui nos comentários para mim se tu te identificou, o que tu pensou, como que tu viu, porque isso é fundamental. E aí, se isso bateu para ti, isso fez sentido, alguma dessas crenças para ti, eu vou deixar 2 vídeos aqui para tu assistir. Um deles vai trabalhar sobre as crenças que matam o teu propósito no SUAS, para a gente aprofundar isso, e também da função da assistência social, que também vai falar do teu lugar enquanto trabalhadora nesta política. Então, vou deixar esses 2 vídeos aqui na descrição para tu aprofundar esse conteúdo e a gente seguir com uma prática mais assertiva, gerando proteção social, gerando segurança socioassistencial, mas que tu também tenha sentido no teu fazer. Beijão!